Fala, turma! Para quem não me conhece, sou Ian Bertinati, estudante de Educação Física e estagiário UPEI. Sou skatista profissional e hoje vou apresentar um pouquinho da história do skate e as dificuldades enfrentadas até chegar onde ele chegou hoje, nas Olimpíadas. O teto máximo no processo de se tornar um esporte. Bora lá? Então, meus queridos e queridas, vocês conseguem imaginar como o skate era há uns 100 anos, lá no início, quando ele foi inventado? Não! Por incrível que pareça, os patins dessa foto foram a origem. Com estes patins, o jovem Doc Halfball quis inventar uma coisa diferente. Decidiu retirar os eixos e rolamentos de ferro dos patins e pregá-los em uma tábua de madeira. O resultado dessa invenção, todos já devem imaginar. Ele criou o patins numa prancha. Aposto que a maioria aí não sabia que essa é a tradução de skateboard. Uma palavra do inglês, mas, retomando ao garoto, vocês acham que ele começou de pé? Não, começou a partir de uma posição mais estável, com um joelho apoiado na madeira e o outro pé gerando a impulsão, embalando o skate. Então, se você já andou ou nunca andou, e vai se aventurar pela primeira vez, fica a dica. Não tenha vergonha de andar ou de já ter andado de joelhos, pois é uma das formas de embalar o skate também, e bem mais segura, podendo minimizar os riscos de quedas, por exemplo, quando se está aprendendo e adquirindo equilíbrio nele. Beleza? Então, ao longo dos anos, lá por 1950, 60, os praticantes de skateboard já haviam evoluído há muito tempo. Já andavam de pé, faziam algumas manobras e começaram a descer ladeiras. Olha que incrível! Os surfistas tentavam simular o surf. Não deixavam a falta de ondas na Califórnia, lá nos Estados Unidos, afetar o desempenho deles, né, ou o estilo de vida. Então subiam em cima da prancha de madeira, com 2 eixos, 4 rodinhas, deslizando e descendo sobre o asfalto. O primeiro skateboard fabricado e comercializado em série foi o Roller Derby, em 1959. Só que nessa época ainda eram fabricados com rodas de ferro. E como vocês sabem, o ferro apresenta uma superfície de contato capaz de deslizar com facilidade. Agora imagine sobre um asfalto, sem atrito, sem grudar, sem ter aderência no asfalto. O skateboard começou a causar muitos acidentes e fez com que a sociedade norte-americana realizasse uma campanha para banir este novo esporte, demorando muito tempo para o skate ganhar credibilidade. Mais uma vez. O skate, antes de ser chamado definitivamente de skateboard, foi chamado de sidewalk surfing, ou o surf de calçada, se espalhando rapidamente por todo o território norte-americano. Nos anos 60, ele foi completamente ligado e influenciado pelo surf, sendo uma extensão da praia no asfalto. Nessa foto, com o famoso skatista norte-americano Jay Adams, já conseguimos ver uma mudança na estrutura do skate. Notem como os eixos dobram bem quando se joga o corpo para o lado, e as rodinhas aparentemente feitas de outro material, não sendo mais de ferro, assim aderindo mais ao asfalto.
Mas vemos também a falta de materiais pouco explorados na época. Conseguem identificar que materiais são esses? Sim! Equipamento de segurança. Eu imagino a dor destes caras no corpo depois de um tombinho, sem um mínimo de proteção para amortecer os impactos. E olhem as mãos raspando no asfalto. Eu acho que nem impressão digital os caras tinham mais. Mas agora chega. O Brasil também tem uma história. O skate chega primeiro no Rio de Janeiro, nos anos 60, por filhos de norte-americanos ou pelos poucos brasileiros que viajavam para os Estados Unidos na época, principalmente aqueles que estavam começando a surfar no Brasil. E de lá para cá, o esporte se tornou uma montanha russa, com subidas, com a construção de pistas, realização de campeonatos, mas com muitas descidas, sofrendo pancadas de todos os lados da sociedade brasileira. Na cidade de São Paulo, no ano de 1988, para terem uma noção, o prefeito proibiu a prática do skate no Parque Ibirapuera, bastante frequentado na época, e após uma passeata dos skatistas protestando, claro, contra essa ordem, ele proibiu na cidade inteira. Olha que loucura. Mas esse episódio não apagou o fogo desse esporte, do estilo de vida dessas pessoas. A chama só aumentou e o esporte explodiu em todo o território nacional, em todos os seus aspectos. E de 85 a 90 foi um período de grande desenvolvimento e evolução para o skate no Brasil, criando uma esperança, um futuro para essa modalidade esportiva. E ele sofreu ainda mais uma decaída nos anos 90, agora por causa da economia do país. Mas mesmo com todas as dificuldades, estes anos foram os que consolidaram o skate no país e os profissionalizaram. Nesta década, o skate brasileiro foi aos melhores eventos mundiais e se consagraram um dos melhores do mundo. E em 1997, Bob Burnquist é eleito o skatista do ano em todo o mundo pela revista Thrasher. Isso foi uma conquista inédita para nós, skatistas brasileiros. Prestes a virar o século, em 1999, é fundada a Confederação Brasileira de Skate, a CBSK, a qual auxilia em mais um boom, mais um crescimento do esporte no Brasil. Em 2002, Bob Burnquist, novo ele, recebe o prêmio Laureus Awards, acho que dá certo o nome, de atleta do ano dentre todas as modalidades esportivas existentes. Isso mesmo, todas elas. Em 2007 tivemos até a participação do skatista profissional Felipe Cobra. Vocês lembram? No Big Brother Brasil. Os caras são artistas, rapaz. Em 2008 a CBSK consegue o programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, pagando bolsas mensais aos 3 melhores skatistas do ano. E no final do ano de 2016, após as Olimpíadas do Rio, o esporte é anunciado como olímpico. Vitória! Mesmo que somente 2 modalidades das 7 que tem no skate se tornaram olímpicas. E depois de saber tudo isso, não tem como a gente não pensar. Quantas pessoas que dedicaram suas vidas para que um dia esse sonho se tornasse realidade? Nós, skatistas contemporâneos, da atualidade, de hoje, temos que ser muito gratos às nossas origens, a quem veio antes. Pois estamos chegando na melhor hora e também na mais difícil.
vamos ter que manter esse esporte no topo, mostrando todos os dias o quão incrível e importante ele é para a nossa sociedade. O skate ainda sofre preconceitos nos dias de hoje, mesmo que tenha conquistado o teto máximo do processo de esportivização que é alcançado nas Olimpíadas. É um dos esportes mais praticados e no Brasil, com dados de 2015, já temos 11% dos domicílios contendo pelo menos um praticante. O que significa isso, Ian? Esses números? Significa que vocês têm pelo menos um primo, mesmo que distante, que pratica skate. Mas uns aí devem estar pensando: que mentira, eu não tenho ninguém da família que anda. Mas eu tenho 2 anos de skate. E se somarmos os meus com ninguém teu e fizermos a média, dá 1, tá aí. Então estima-se que no Brasil tenha mais de 8 milhões de praticantes. Galera, é muita gente. É como se fosse praticamente a cidade inteira de São Paulo. Destes 8 milhões de praticantes, aproximadamente 20%, 1.600.000, são mulheres. Número que aumenta nos últimos anos para cá. Mas ainda há um predomínio do sexo masculino nesse esporte. A maioria dos praticantes tem entre 11 e 15 anos. E crianças de até 10 anos vêm logo em seguida. Adolescentes e jovens de 16 a 20 anos somam mais um pouco, e a minoria, adultos acima de 21 anos, porém, em um excelente número, completam essa grande população do skate. E, gente, só em 2016, mais de 30 milhões de pessoas participaram de alguma forma em campeonatos, eventos relacionados ao skate. Cá entre nós, vocês não acham que é o esporte que mais cresce no país? Gente, esse é um breve resumo da história do skate no mundo e no Brasil. E vou parar por aqui hoje. Mas espero poder reencontrar vocês em outros vídeos, os quais lançaremos durante os próximos meses, falando sobre as modalidades existentes neste esporte. Bem como, antes que eu me esqueça, as categorias de cada uma delas e, para quem é praticante ou queira se exercitar em casa, mostrarem também alguns tipos de exercícios que possam aprimorar suas técnicas no skate sem sair de casa. Fiquem bem e até a próxima. Tamo junto!